Fala, rapaz! Tudo em riba com vocês? Segundona braba, mais uma semana começando. Todo mundo tem uma boa semana pra vocês. Este é o canal JetBreak. Eu sou Pedro Miranda, não se esqueça de se inscrever, dar o like no vídeo, ativar o sininho para ver notificações, aquela coisa toda que o YouTube sempre fala para vocês fazerem. E mais uma vez passando para falar de Fórmula 1, que neste domingo teve o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, quarta etapa do Mundial de 2020. Você já sabe o resultado, né? Lewis Hamilton venceu mais uma vez, terceira vitória em 4 corridas neste ano. Já pavimenta o seu caminho rumo ao heptacampeonato para se igualar ao Michael Schumacher e ultrapassar o alemão no número de vitórias. Então, batendo recordes e recordes atrás de recordes, o Hamilton. Ele já tem 30 pontos de vantagem na liderança do Mundial, então é meio que questão de tempo, e a não ser que ele perca alguma corrida, né, no meio dessa confusão que tem sido a temporada deste ano, possa impedir que ele fature mais um título mundial para conta e se igualar ao grande piloto alemão. Bom, a corrida não teve grandes assuntos até as voltas finais. Eu até quis gravar esse vídeo um pouco depois, né, do término da corrida. A corrida foi no domingo, eu estou gravando esse vídeo na noite de segunda-feira, para ver se de repente tinha alguma notícia sobre os acontecimentos da corrida, mas até agora não teve nada, então a gente segue o baile, até porque de notícia velha já basta o jornal, né? Então a gente não precisa ficar repetindo notícia velha. Mas o fato é que a corrida de Silverstone, até pelas características, né, do circuito, não foi das corridas mais movimentadas, né, com várias ultrapassagens, brigas por posições, etc. Muito pela característica do próprio autódromo, né? O circuito de Silverstone, ele, pela sua natureza, né, ele é um circuito de velocidade média muito alta. Isso significa que nem sempre os pilotos eles chegam às velocidades mais altas, né, que os carros de Fórmula 1 podem atingir, mas nas curvas, né, do circuito eles conseguem atingir velocidades altíssimas, que raramente se vê, né, em circuitos da Fórmula 1. Faz com que Silverstone tenha, por exemplo, uma média de 250 km por hora de média, né, uma volta no circuito inglês. E né, talvez, né, algumas das curvas mais clássicas, né, lá do circuito, que é a Copse, né, e o complexo Maggots e Beckett, fazem desse circuito ser muito mais difícil, né, para ultrapassagens, muito porque os carros, né, que vêm atrás do carro que vem à frente, eles sofrem muita turbulência do carro que vem à frente. Com isso fica mais difícil, né, fazer uma ultrapassagem no circuito. Até tiveram algumas, né, ultrapassagens, muito também por conta do uso da asa móvel. Então a gente teve boas disputas, especialmente no pelotão intermediário, né, ali com McLaren, Renault, Racing Point e Ferrari brigando, né, pau a pau pelas posições ali no meio do pelotão. Mas não teve muita disputa nesse sentido. A corrida, né, se desenhou praticamente inteira com o Hamilton e o Bottas disparados na frente, com o Max Verstappen em terceiro, fazendo uma corrida praticamente isolada. Ele fica naquela situação, no limbo, né, porque o carro da Red Bull não tem potencial para chegar nas Mercedes, mas também está muito à frente do meio do pelotão. Então o Verstappen fica ali naquele limbo, fica no terceiro lugar, sem muito o que fazer, quem sabe beliscando ali um segundo lugar, o que aconteceu, né, nessa corrida, e tentando evoluir, né, o carro para brigar com a Mercedes. Então a corrida foi seguindo, né, esse fluxo sem muita emoção, sem muita novidade, até que, restando ali mais ou menos de 3 voltas, né, para o final da corrida, começa o caos. O caos impera em Silverstone.
Primeiro com o pneu furado do Valtteri Bottas, que é um azarado também, né? Ele, né, tenta brigar com o Hamilton pelo título, mas sempre acontece alguma coisa e ele acaba perdendo o terreno. Teve um pneu furado, assim como o Carlos Sainz da McLaren, e na última volta o pneu do Lewis Hamilton também furou, e aquela sorte de campeão, né, que acontece. O pneu dele furou já mais para metade, né, da última volta, e ele tinha uma vantagem gigantesca, né, para cima do Verstappen. Então ele conseguiu administrar essa vantagem até a última curva para chegar em primeiro e faturar a vitória. Rolou, né, depois, né, no Twitter, nas redes sociais, uma discussão que, por que a Red Bull mandou o Verstappen parar, né, porque o Bottas ele teve o pneu furado faltando ali 3 voltas para acabar a corrida. A Red Bull chamou o Verstappen pro box para fazer uma troca de pneus para garantir, né, o ponto da melhor volta, e ficou só a 5 segundos, né, do Hamilton no final. Ficou aquela sensação de que, será que a Red Bull poderia segurar o Verstappen na pista e quem sabe, né, faturar a vitória? Mas você não tem como prever uma situação dessa, né? Tipo, é absolutamente improvável. É óbvio que a Red Bull foi trabalhar com aquilo que estava concreto. A Red Bull tinha uma vantagem super confortável na segunda colocação para o Verstappen. Chamou o holandês para o box para garantir o ponto da melhor volta, né? Pelo menos é um pontinho a mais que de repente no fim do campeonato pode fazer toda a diferença. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então é difícil a gente julgar, né? Por que deixaram o cara na pista, aquela coisa toda. Pois bem, e aí que veio, né, o grande evento, né, da corrida desse domingo. O que aconteceu, né? Por que né, os pneus, né, desses 3 pilotos explodiram? E exatamente o mesmo pneu, que foi o dianteiro esquerdo, foi o mesmo pneu que sofreu os furos. Se você prestou atenção nesse vídeo, eu comentei que Silverstone é um circuito de altíssima velocidade e que a carga aerodinâmica, né, sobre os carros ela é muito forte. Ainda mais com os carros atuais, né, dessa nova geração da Fórmula 1, em que, né, a força aerodinâmica, né, que esses carros têm é tão forte que muitas dessas curvas eles fazem de pé embaixo. A Copse, por exemplo, que é uma curva que geralmente era feita de sexta marcha, com os pilotos freando antes da curva, hoje eles conseguem fazer essa curva praticamente com o pé embaixo. Eles só dão uma tiradinha de pé e já fazem a curva. Então essa força, né, que é gerada, né, sobre o carro e sobre o piloto também, porque é uma força, né, por exemplo, no complexo da Megats e da Beckett, os pilotos chegam a sofrer uma força de 5 vezes a força da gravidade. Você imagina, tipo, você está virando o volante e você sofreu uma força de 5 vezes da gravidade no seu pescoço. Você imagina como é a força, né, que esses pilotos têm que ter no pescoço. Pois bem, todo esse conjunto de fatores, né, que envolvem a aerodinâmica de um carro de Fórmula 1 interfere também nos pneus, obviamente, que por conta dessa extrema força aerodinâmica sofrem um desgaste muito alto, né? Não é, então, o que a Pirelli, né, que é a fornecedora de pneus da Fórmula 1 faz? Em Silverstone, ela leva os compostos mais duros da sua gama de pneus para o circuito inglês, porque ela sabe que o estresse, né, que os pneus passam durante as voltas, né, no circuito são muito intensas. Então os pneus têm que resistir, obviamente, a toda essa pressão e durar o máximo de voltas possível. De que aconteceu? A Pirelli, obviamente, faz, né, as suas previsões juntamente com as equipes, né, de quantas voltas, né, os pneus podem aguentar até que seja feita uma parada de pit stop. Porém, o
que houve? No meio da corrida, houve um acidente do russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, que até agora está ainda muito suspeito, né? Não se sabe se ele de fato ele se desconcentrou, né? Ele em uma entrevista disse que ele estava mexendo, né, no painel do carro enquanto fazia a curva, ele se desconcentrou, perdeu o controle e bateu. Ou então se houve um pneu furado também e causou, né, o acidente dele. O fato é que a Pirelli deve fazer uma investigação muito intensa sobre o que aconteceu com esses pneus e entender, né, se essas falhas foram devido ao desgaste do excesso, né, de voltas que os carros tiveram que dar, porque por conta, né, desse safety car, né, do acidente do Kvyat, os pilotos foram para o box um pouco mais cedo do que o previsto para a troca de pneus. Então a Pirelli, né, ela calculava, né, que os pneus duros, né, que foram utilizados por boa parte da corrida, eles poderiam durar ali de 30 a 35 voltas. Alguns pilotos deram quase 40 voltas, né, com esse pneu. Então o desgaste foi muito intenso e existe essa suspeita de que esse desgaste extremo tenha causado os furos, né, nesses pneus desses 3 pilotos que eu mencionei lá atrás. E agora fica aquele dilema. Por quê? A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser de novo em Silverstone. Será, né, o grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1. E o que a Pirelli fez? Para dar uma modificada, né, tentar dar uma outra variação, né, para a dinâmica da corrida, ela vai entregar os compostos um pouco mais macios para a disputa, né, da corrida deste domingo. E o que vai acontecer? É muito provável que as equipes vão ter que fazer 2 até 3 paradas durante a prova para poder aguentar, né, o desgaste desses pneus. E de repente, e aí? E se estoura um pneu de novo? O que vai acontecer com a Pirelli? Né? A credibilidade da fábrica italiana fica em xeque. Né? Vamos ver o que deve acontecer. As investigações vão levar ainda com certeza mais algum tempo. Não vai ser amanhã nem na quarta que deve ter alguma explicação talvez da Pirelli sobre o assunto. O fato é que de repente, né, o grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, que muita gente imaginava que ia ser mais um grande prêmio sem muita emoção, sem nada, pode se transformar numa roleta russa, porque ninguém sabe o que pode acontecer com pneus diferentes, né, para corrida. E a gente espera, né, que seja uma corrida bem mais legal, né, do que foi neste último domingo em Silverstone, no mesmo circuito. Então é isso, beleza? Nossa, quase 14 minutos de vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas tive que explicar um pouquinho para você poder entender o que aconteceu, né, no último domingo. Espero que você tenha gostado dessa explicação, e se você gosta do JetBrack, compartilha ele, dá o joinha no canal e no vídeo também, para você não perder nenhum vídeo que fica aqui no canal. Vou ficando por aqui, continuarei publicando novos vídeos assim que eles aparecerem, e é isso. Até o próximo vídeo, beleza? Valeu, minha gente, forte abraço, uma boa semana para vocês, lavem as mãos. Valeu, gente, falou!